do portal Criativamente. Estamos aqui para mais uma videoaula, agora tratando sobre modelagem de dados. Inicialmente, vamos rever alguns conceitos. O que é modelagem de dados? É o processo em que nós vamos, enquanto especialistas em banco de dados, nós vamos nos preocupar com a forma, nós vamos dar forma para os dados, nós vamos definir um molde para o banco de dados, ou seja, nós vamos organizar os dados que compõem esse banco de dados. O processo todo de modelagem de dados começa no levantamento de requisitos. Mas o que é isso, levantamento de requisitos? Eu tenho que fazer a seguinte pergunta para iniciar. Quais são os dados necessários para a situação alvo, a situação problema, a situação que eu estou tratando? Essa situação alvo, situação problema, ela é chamada de processo. São exemplos de processos. Poderia pensar assim: quais são os dados necessários para emitir uma nota fiscal de venda? Os dados do cliente, os produtos que estão sendo vendidos, quantidade, preço unitário, o preço total de cada produto que vai ser calculado, o valor total da nota fiscal, os impostos que estão destacados como ICMS, IPI, as condições de pagamento, transportadora. Então, todo esse conjunto de dados compõe o que nós chamamos de dados necessários para o processo emissão de notas fiscais. Podemos pensar, por exemplo, quais são os dados necessários para agendar uma consulta médica? Quais são os dados necessários para cadastrar o aluno de uma escola? Quais são os dados necessários para emitir o boletim de notas de um aluno? E assim, para qualquer situação que nós estejamos envolvidos no desenvolvimento de um sistema de informações, especificamente, se tratarmos de banco de dados, nós temos que dar o pontapé inicial com o levantamento de requisitos, pensando dessa forma: quais são os dados necessários para tal processo? Como obter essas informações? Bom, normalmente, onde é que os dados ficam armazenados? Eles podem ficar armazenados em arquivos físicos, como fichários, cadastro das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Os dados podem ser encontrados em formulários como notas fiscais. Mas, atualmente, ainda que a empresa não tenha um sistema de informações implantado, os dados normalmente estão armazenados em arquivos eletrônicos. Por exemplo, em ficheiros ou fichários Excel, arquivos Excel, em arquivos Access feitos normalmente pelas próprias pessoas da empresa. De uma certa forma, os dados estão ali disponíveis. Nós temos sempre que pensar quais são os dados necessários para tal processo. Para exemplificar essa videoaula, nós vamos utilizar um exemplo bastante simples. Imaginemos que estamos numa clínica veterinária e que o processo-alvo é compor o cadastro. Compor o cadastro dos animais e dos seus respectivos proprietários que estão ali, que fazem parte da vida da clínica veterinária. Então, nós identificamos nessa situação hipotética o seguinte, que é necessário, nós precisamos do nome do proprietário, CPF do proprietário, data de nascimento, que eu vou destacar apenas como nascimento do proprietário, do nome do animal, da data de nascimento do animal, do nome da raça do animal e da espécie, do nome da espécie daquela raça do animal. Por exemplo, eu, Wagner, então nome Wagner, CPF 123 e assim por diante, data de nascimento 27/6, sou proprietário de um animal que se chama Pete. Qual que é a data de nascimento da Pete? Dia 1º de agosto de 2015. Qual que é a raça da Pete? É um persa, portanto a Pete é um gato. Esse conjunto de dados que eu descrevi aqui de maneira corrida compõe, ainda que de uma maneira muito simples, os dados necessários para compor o cadastro necessário da clínica veterinária. Nós vamos agora, a partir dessas informações, compor o projeto conceitual,
e, em seguida, o projeto lógico para a clínica veterinária, para o cadastro da clínica veterinária.